Graça e paz. O Salmo 30, verso 5 diz: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao romper da manhã. Essa frase é atribuída ao rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas ele não recebe esse título porque não errava, porque não cometia erros. Davi era segundo o coração de Deus, porque quando ele percebia o erro ou era repreendido por Deus, ele aceitava como um filho aceita a correção do seu pai. E nesse momento, quando ele aceita a sua correção, ele não volta a cometer o mesmo erro. Bom, Davi, ele menciona essa frase porque ele é repreendido por Deus. Quando Davi, ainda jovem, enfrenta o gigante Golias, ele vai ao gigante, o mirrado Davi, com uma funda e 5 pedrinhas. Nesse momento ele diz: olha, você vem a mim com espadas e lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não confiava no seu poder de arremessar pedras, ele confiava no Senhor dos Exércitos. Mas Davi, ao vencer essa batalha, ele se torna um soldado e das pedras ele começa a vivenciar a destreza das espadas, aprendendo aqui que a gente evolui. A gente sai das pequenas coisas para as grandes. Então agora Davi é um soldado. Mas mesmo assim, Davi não atribui a sua vitória a ele mesmo, mas ao Senhor dos Exércitos. Tanto que Davi na história não volta a usar pedras, né? Ele começa a usar espadas. Mas mesmo assim, Davi não deixa de atribuir toda sua vitória a Deus. Até que Davi se torna rei em todo Israel. E nesse momento, Davi já não usa mais pedras nem espadas, agora Davi tem um exército, generais, para ir em suas batalhas. Porém, nesse tempo, Davi ele é tentado a confiar no seu exército. Veja que ele faz um recenseamento, uma contagem dos seus soldados, porque ele queria mostrar para todas as nações, percebemos isso, de que Israel tinha um grande exército. E ele é tentado a deixar de crer, né? Acreditar que a força vinha do seu grande exército. Mas Deus, que é Pai, o açoita, tanto que os soldados que ele havia contado, sabendo que para fazer um recenseamento deveria obedecer uma rigorosa aprovação de Deus, e ele não obedece essa aprovação, pelo contrário, ele faz uma contagem por si só. E os homens que ele havia contado, Deus começa a matar em uma noite. Até que quando vem o amanhecer, Deus tem misericórdia para a matança. Por isso Davi diz isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao romper da manhã. Porque no romper da manhã, Deus agiu com misericórdia e interrompe a lição que ele estava dando em Davi. Davi aprendeu com isso que não é o seu poder bélico, a sua força, a sua destreza que ganha as suas vitórias, mas o Senhor dos Exércitos. Algo que ele não deveria ter esquecido. Bom, essa história nos mostra isso, que não é a nossa força, a nossa destreza, que não é o poder que temos, que as nossas vitórias são possíveis. As nossas vitórias só são possíveis porque existe um Deus que cuida de nós. Davi foi humilde para reconhecer isso. Mesmo grande, um grande rei, ele reconhece essa lição sobre ele. Aquele pequeno Davi foi tentado quando grande se tornar um outro homem, mas agora ele volta a ser o mesmo Davi de antes e atribui a Deus toda a sua vitória. Ele é açoitado por Deus e aceita esse açoite como um filho bom que ele é. Então, amados, com essa história nós aprendemos. Não seja tentado a confiar em você, nem no seu poder. Caso você seja açoitado por isso por Deus, aceite como bom filho. E não esqueça de atribuir a Deus toda a sua vitória. Amém? A vitória pertence a Deus. Deus abençoe.